deixar uma palavra para nós aqui rapidinho e muito importante. Atos capítulo 4. O verso 32. A Cida foi batizada ali, tá vendo? Tá te trazendo a memória os dias, né, Khalid? Atos capítulo 4, verso 32, diz assim a palavra do Senhor: da multidão dos que creram, uma era mente, um coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuía, mas compartilhavam tudo o que tinham. Com grande poder os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus, e grandiosa graça estava sobre todos. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro da venda e o colocavam aos pés dos apóstolos, que os distribuíam conforme a necessidade de cada um. José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e colocou aos pés dos apóstolos. Deixa eu falar uma palavra aqui muito importante, até para a gente entender qual é a cultura nossa como igreja, e é um tema bem sensível, que trata-se do dinheiro, dos recursos, do significado que eles têm, da importância que eles têm e de como eles são usados para promover o avanço do reino de Deus. Mas é importante nós sermos honestos, sinceros e utilizarmos a palavra do Senhor como ela é. O texto que eu acabei de ler vai mostrar uma época da igreja, o início da igreja, aonde as pessoas estavam fazendo coisas extraordinárias financeiramente falando. A Bíblia vai dizer que aqueles que tinham casas, terrenos, tinham posses, eles voluntariamente vendiam, e eles traziam dinheiro da venda das suas posses e colocavam aos pés dos apóstolos, que distribuíam conforme a necessidade que havia na igreja, ao ponto de não haver mais necessitados entre eles, porque os que tinham muito doavam à igreja do Senhor, e os apóstolos compartilhavam com os que nada tinham, e todos ficavam com alguma coisa. O padrão bíblico nos dias de Jesus, se você ler Atos 2, se você ler Atos 3, se você ler Atos 4, você vai ver que após o Pentecoste, o padrão bíblico de oferta e dízimo naquela igreja era de no mínimo 50%. Você tem noção do que é isso? Imagina você pegar 50% da sua renda e doar, 50% do seu patrimônio e doar, 50% de tudo que você conquistou e simplesmente doar. Esse era o padrão básico, é o que a Bíblia está dizendo. Agora, por que eu digo que a gente tem que ser honesto quando a gente prega sobre isso? Porque muitas vezes eu vejo usarem esse texto, usarem esse conceito para arrecadarem recursos para realizarem a obra do Senhor, mas não há sinceridade e honestidade em dizer que esta atitude era um efeito e não uma causa, era uma reação e não uma ação. No movimento socialista e comunista, muitas vezes é deturpada essa palavra. Eles se aproveitam deste período da igreja de forma perversa e deturpada para impor o socialismo, que é: se você tem 2 casas, você vende uma, doa uma e fica com uma. Se você tem 2 carros, você dá um e fica com outro.
Só que no comunismo, no socialismo, eles utilizam disso para impor uma lei, no sentido que você tem que fazer. E em momento algum você vai ver nos dias de Cristo algo impositivo, algo mandado. Você não vai ver os discípulos em momento algum fazendo ofertas e insinuando o povo a fazer isso. Não, você vai ver espontaneidade. Eles não faziam porque eles tinham que fazer, eles faziam porque queriam fazer. Uma coisa é o governo bater na tua porta e tomar metade do que você tem em nome de uma igualdade social. Outra coisa é você espontaneamente querer doar o que você tem. São coisas completamente diferentes. Mas eu quero que fique bem pontuado: isso aqui que aconteceu na igreja de Atos era um efeito e não uma causa. Se é um efeito e não uma causa, aonde que nós temos que focar como igreja do Senhor? Na causa. Qual era a causa? A causa era o seguinte: havia tanto poder de Deus, tanta manifestação do Espírito de Deus, tantos milagres, tanta ação sobrenatural. A Bíblia vai dizer que até a sombra dos apóstolos de Pedro curavam os enfermos. A Bíblia vai dizer que eram trazidos a eles milhares de pessoas enfermas, doentes, cativas, aprisionadas, endemoniadas. E o texto é claro: todos eram curados, todos eram libertos. O poder de Deus era tão grande naquela igreja, que não havia nela nada que fosse impossível. Naquela igreja não havia velório e sepultamento. Aquela igreja, quando morria, era ressuscitado. Aquela igreja não havia enfermos e doentes. Nós acabamos de sepultar uma membro nossa querida, que sofreu 3 anos enfrentando uma doença, um maldito de um câncer, que venceu o seu corpo físico, morreu, foi sepultada. Nós sabemos que está no Senhor, nós sabemos que aguarda o grande dia, mas na igreja de Atos isso não aconteceria. Nos dias de hoje acontece. Então, antes de a gente pensar em arrecadação, a gente tem que pensar em poder. Antes de a gente pensar em quanto que a gente vai ajuntar para fazer as coisas de Deus, não estou falando aqui para fazer benefício próprio, eu estou falando para promover o reino de Deus. Mas muitas igrejas se perdem porque o recurso passa a ser a causa do movimento. O dinheiro passa a ser a causa existencial, necessária e provedora para fazer todo o resto. É aí que se corromperam. É aí que você vê hoje, muitas vezes, vendendo o evangelho, fazendo conferências, colocando bilheteria na porta. O pastor não está ainda, porque quando você começa a quebrar princípios, os princípios vão te quebrando, você vai se corrompendo. Mas a maior parte deles faz de forma sincera, honesta, no sentido: vamos arrecadar para fazer um negócio bom para toda a igreja. Mas o dinheiro passa a ser a causa. Ele já não vem mais para pregar, para ver Deus curando, libertando, transformando, salvando vidas. Ele vem para persuadir de tal forma que o caixa da igreja se encha para poder pagar as contas na segunda-feira. E o dinheiro se tornou uma causa e não um efeito. Então, antes de a gente esperar grandes manifestações, eu creio, você pode ter certeza, eu creio nisso. Eu creio num grande avivamento do Senhor. Eu creio que Deus vai fazer algo tão poderoso sobre a igreja dele, e a igreja dele vai ter tanta eficácia, porque não foi só em Atos 2, ao longo da história da humanidade, vários avivamentos aconteceram. E todos os avivamentos que aconteceram, se você estudar a história dos avivamentos, você vai ver desenvolvimento social e econômico como efeito. Grandes avivamentos produziram
Grandes universidades, as maiores universidades do mundo, como Yale, Harvard, Oxford, foram todas criadas pelo movimento cristão depois de grandes avivamentos. Conhecimento, tecnologia, ciência. Louis Pasteur, que foi o desenvolvedor, um grande cientista que desenvolveu e inventou muitas coisas, ele dizia que um pouco de ciência nos afasta de Deus, muito nos aproxima. Einstein, uma das mentes mais brilhantes do século XX, dava a Bíblia de presentes às pessoas que ele amava, e uma delas foi leiloada com uma dedicatória dele para a pessoa, em onde ele dizia assim: a Bíblia é uma grande fonte de conhecimento e de sabedoria que deve ser lida diariamente. Então, grandes mentes brilhantes e grandes pessoas que fizeram coisas extraordinárias, elas têm a fé, e quando houve um avivamento em determinados tempos da sociedade, primeiro poder, primeiro batismo, primeiro cura, primeiro milagres, primeiras coisas extraordinárias e sobrenaturais, e depois, como efeito desta causa que é a nossa razão de ser, gerou também desenvolvimento econômico, gerou também prosperidade e crescimento, porque aonde Deus está, esse tipo de coisa acontece. Mas a intenção era o poder. A intenção era a manifestação do Espírito de Deus. A motivação dos crentes, a motivação de Pedro, era ver gente sendo curada, sendo liberta. E Deus, olhando para um coração que tinha uma causa sincera, como efeito, financiou tudo o que ele precisava fazer. Eu vou dizer para você uma coisa muito séria. Se nós vivermos para um avivamento e dedicarmos a nossa vida para que Deus se manifeste de forma sobrenatural, nem pregar sobre isso nós vamos precisar, porque a espontaneidade vai ser tanta, que a generosidade do povo vai nos constranger. Eu creio num tempo em que nós vamos chegar para a igreja e dizer assim: ó, pode parar, porque nós já temos mais do que o suficiente. Mas isso vai acontecer quando nós entendermos que a nossa meta, a nossa foco, a nossa visão, o nosso propósito, a nossa missão é entender que o evangelho não consiste de palavra, mas de poder. Que o evangelho e o reino de Deus não se trata nem de comida nem de bebida, mas de justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Isso serve para a igreja como instituição, mas serve também para os filhos de Deus, na sua individualidade. Quando eu prego, cuida de gente, que Deus cuida da gente, eu não estou brincando, eu estou falando uma coisa séria. Quando você tira o teu coração da tua necessidade imediata e começa a colocar o coração no reino de Deus, as demais coisas vão sendo acrescentadas. Quando a causa da tua vida não é mais a prosperidade que Deus pode te dar, mas é o teu relacionamento individual e sincero e íntimo com Deus, os efeitos da tua intimidade com Deus vão começar a aparecer na tua vida em todas as áreas, em nome de Jesus. Mas tem uma causa, e ela não pode ser deturpada. Então, quando a gente olha para a igreja de Atos, a gente vê talvez o auge, talvez a manifestação das coisas macros e máximas. Que Deus nos dê a possibilidade de um dia participar disso em nome de Jesus. Vemos poder, vemos milagres, vemos cura, vemos transformação, mas ao mesmo tempo temos dinheiro para comprar esse prédio que nós queremos fazer escolas aqui dentro. Temos condição financeira de distribuirmos. Essa semana ainda, uma pessoa ligou para mim, membro nosso, estava com uma dificuldade econômica, financeira enorme, passando fome, e é membra nossa. Pedi para olhar na dispensa, a dispensa estava vazia, o que tinha foi doado. Liguei para o Jô na hora e disse: Jô, manda fazer um rancho, compra o de melhor que pode ser comprado para ela, compra, porque essa é a função da igreja, essa é a nossa realidade. A verdadeira religião é cuidar de necessitados. Se a gente está cuidando dos de fora, a gente só pode olhar para os de fora quando os de dentro estiverem completamente saciados. Dentro não pode haver necessidade. Mas quem é que pagou o rancho? A oferta, a generosidade, a disponibilidade das pessoas, gente que coloca o seu coração e que diz: eu vou ofertar. Supra a necessidade, mas também financia os projetos. Mas a nossa causa
é propagação do reino. A nossa missão é essa. Esse é o máximo. Mas também tem um mínimo. A gente fica olhando para o máximo que a gente pode chegar, mas a Bíblia nos ensina a nós sermos minimamente dedicados. O que diz a palavra? Seja fiel sobre o pouco, e sobre o muito eu te colocarei. Então, quando a gente olha para a igreja de Atos, nós estamos vendo um modelo de uma igreja perfeita, ou quase perfeita, porque a perfeição humana ela não existe, né? Mas uma igreja a ser alcançada. Mas quando nós olhamos para Abraão, que é o nosso pai na fé, nós vemos o mínimo a ser feito. A primeira vez que a palavra dízimo aparece na Bíblia, ela está em Gênesis capítulo 14. Romanos vai dizer que Abraão é o nosso pai na fé, é o pai de todos, porque ele por fé creu em Deus e isso lhe foi acreditado como justiça. Em Gênesis capítulo 14 vai mostrar que Abraão ele venceu uma batalha contra 4 reis. E naquela batalha ele enriqueceu, porque ele colheu os despojos nas guerras. Quando você enfrentava guerras, o perdedor perdia também os seus bens, os seus despojos. E Abraão saiu com despojos de 4 reis, ele não saiu fraco daquela batalha. E quando ele estava vindo da batalha, diz a palavra que ele encontra um homem chamado Melquisedeque, que era sacerdote e rei de Salém. Melquisedeque trouxe a ele pão e vinho. O pão significa a palavra do Senhor, significa a nutrição espiritual. O vinho significa a satisfação, a plenitude, a alegria, o prazer. Melquisedeque, que era um arquétipo de um sacerdócio, trouxe a Abraão pão e vinho. Quando você vai à carta de Hebreus, que foi escrita para os judeus que estavam se convertendo, e que estavam acostumados com a lei de Moisés, que foi vir 400 e tantos anos depois desse encontro de Abraão com Melquisedeque, lá na frente, Deus vai instituir uma lei, e dentre elas a lei do dízimo, que era o salário dos levitas que não tinham, naquele tempo, porção da terra. Das 12 tribos de Israel, 11 ganharam porções de terra, ganharam capacidade de produzir, de fazer agricultura, de cuidar de gado, de crescerem, de avançarem. E a tribo de Levi foi destinada exclusivamente para servir o sacerdócio, cuidar do templo, das responsabilidades do templo, do órfão e da viúva de Israel. E diz a palavra que as 11 tribos, cada uma tirava 10% da sua renda e doava para os levitas. Então eles não tinham terra, mas eles tinham sustento através da generosidade, da fidelidade do povo, que entregava a eles. Então eles podiam se sobreviver, toda a tribo de Levi sobrevivia, e eles também cuidavam das obras sociais de Israel, com esse dinheiro. Passaram-se os anos, os séculos, o povo começou a se converter a Cristo, porque Cristo começou a ser pregado entre o povo judeu como o Messias que eles aguardavam. E aqueles que foram se convertendo tinham esse paradoxo. Nós éramos dizimistas de Levi, nós dávamos o dízimo à tribo de Levi. Aí lá no capítulo 7, a Bíblia vai mostrar que Melquisedeque era sumo sacerdote, e que ele era um arquétipo de Jesus. O escritor, a carta de Hebreus vai começar a dizer isso. Ele não tinha genealogia, ele não tinha pai, ele não tinha mãe, ele não tinha início de dias nem fim de vida, feito semelhante ao Filho de Deus. O Abraão que encontrou Melquisedeque, o escritor aos Hebreus estava dizendo assim: aquele Melquisedeque que Abraão encontrou era o arquétipo de Jesus Cristo. Abraão encontrou Jesus Cristo naquele tempo. E aí o texto vai dizer assim, que na primeira aliança, no primeiro caso, os hebreus davam o dízimo a Levi, aquele que era humano e mortal. E no segundo caso,
Hebreus capítulo 7, verso 8. Pode até colocar ali, por favor, se tiver. Hebreus 7, 8. Que é para que esteja na leitura para você entender. No segundo caso, o dízimo era dado àquele a quem se declara que vive. Olha lá, no caso dos levitas, quem recebe o dízimo são os homens mortais. No caso de Melquisedeque, quem recebe é aquele de quem se dá testemunho que vive. Se você ler o contexto, você vai ver que o escritor estava fazendo um comparativo sobre ofertas, sobre dízimos, sobre contribuição, fazendo o povo hebreu, que era o povo que seguia aquela lei, entender que assim como eles davam o dízimo a Levi, que era mortal, agora eles podem dar o dízimo deles àquele que é imortal. O que eu aprendo aqui? Que Jesus recebe o dízimo. Recebe aonde? Na sua igreja, no seu povo, naqueles que estão edificando o seu reino. E que tudo aquilo que demanda de necessidade econômica e financeira, Cristo recebe. Não como uma lei, não como uma obrigatoriedade, mas como uma expressão de fé, de gratidão, de reconhecimento. Quem não quer fazer, está tudo bem, é uma escolha. Mas não fala de quem faz, porque quem faz está sustentando até aqueles que não querem fazer. Quem faz está contribuindo para alimentar e promover o reino e a pregação, o pão e o vinho, até para aqueles que são contra. E se quer ser perfeito, faz mais, não faz menos. Porque na nova aliança, a expressão dízimo, que é 10%, que nem está no Novo Testamento. Por que você não vê a expressão dízimo no Novo Testamento? Porque dízimo significa 10%. Você não vê mais no Novo Testamento, porque a expressão dízimo, que é 10%, no Velho Testamento ela era teto, no Novo Testamento ela é piso. Repito, a igreja avivada e poderosa fazia muito mais do que 10%. Fazia muito mais. O que eu quero dizer com isso? É verdade que quando Deus nos pegar com força e as coisas começarem a acontecer de forma que a gente sonha em vivê-las, nós vamos nos desprender tanto das coisas materiais, que a gente vai querer mesmo é dar ao ponto do Senhor chegar para nós e dizer assim, ó, pode parar, que já tem mais do que o suficiente. Eu creio que vai chegar um tempo que a gente vai olhar para as coisas materiais e vai dizer assim, ó, gente, isso aqui não tem outro sentido se não servir o reino de Deus. Por causa do poder que a gente vai estar vendo, vai ser tão extraordinário que isso vai acontecer espontaneamente. Ninguém vai precisar pregar, a gente vai querer fazer. Eu creio que vai chegar esse tempo. Agora, ter o coração tão endurecido ao ponto de não fazer o mínimo, talvez seja a hora de olhar para dentro e dizer assim, ó, meu Deus, eu estou tão frio que eu não consigo nem me compadecer com o mínimo. Me importar com um pouco, ser fiel ao Senhor em coisas que para mim são irrelevantes, mas são extremamente necessárias para o reino de Deus avançar. Então eu me preocupo com isso, e eu quero deixar essa palavra para a igreja. Eu não tenho o que reclamar no sentido do que a gente vive como igreja. Meu Deus, é só você olhar para 13 anos de igreja onde a gente está. Tem muita gente generosa, espontânea, abençoadora, gente que Deus ergueu do monturo e hoje colocou em lugares extraordinários e que tem sido extremamente abençoador. Então a obra vai acontecer, mas eu preciso deixar essa palavra de alerta àqueles que não se importam com nada, com um comprometimento, com um compromisso com a obra do Senhor, e ficam usando muitas vezes versículo bíblico. Não fazer nada é um sinal de frieza, porque você pode acreditar, aonde está o teu tesouro, ali está o teu coração. Se o teu tesouro é o reino de Deus, você vai investir no reino de Deus, não tem jeito. Eu me lembro de um tempo que o meu tesouro era a Green Valley.
Era o meu tesouro, eu reconheço. Estava lá o meu coração. Sabe o que eu procurava lá? Os melhores lugares. Eu trabalhava, me esforçava para ir para o camarote, para pegar a melhor bebida, para usufruir da melhor forma possível daquele lugar, porque afinal de contas, aquele era o lugar que o meu coração estava. Eu ficava esperando o sábado para ir para Green Valley. Quando eu me converti e o Espírito de Deus me revelou o lugar que eu estava, eu entendi como eu estava sendo incoerente, insensato, burro. Me deu uma indignação e eu fiz um voto com Deus. Eu disse assim: ó, Senhor, eu nunca vou te oferecer menos do que eu ofereci para o mundo. No mundo era a melhor roupa, no mundo era o melhor cabelo, no mundo eram as melhores coisas, no mundo eram os melhores lugares, no mundo era o melhor restaurante, no mundo fazia tudo melhor para o Senhor. E agora na igreja faz de qualquer jeito ou nem faz? Não. A minha dedicação vai ser fazer o melhor que eu puder fazer. Então talvez você não consiga fazer o máximo que você gostaria de fazer, mas faça o mínimo que você pode. Seja fiel no pouco. Vai aprendendo a se desenvolver nas coisas pequenas, mas não fazer nada é um coração duro que está afastado do Senhor. Hebreus está dizendo que o Senhor recebe para aqueles que de coração contrito, quebrantado, generoso, abençoador, grato, dizem: Senhor, está aqui, a tua igreja vai prosperar, o teu reino vai avançar, o Senhor tem me dado condições, trabalho, profissão, provisão, recursos. Eu preciso de mais, não é tudo que eu preciso ainda, mas do pouco que eu posso fazer, eu estou fazendo com alegria, porque isso mostra um coração contrito, isso mostra um comprometimento. Seja uma pessoa dedicada, seja uma pessoa atenta às coisas que Deus promove através dos recursos que você também provê. Por que eu estou falando isso? Porque nós estamos num culto, num encontro de líderes, de pastores, de gente que estará à frente. E eu vou dizer para você, a história da Bíblia mostra que os primeiros a tomarem a atitude de se desprenderem das coisas são aqueles que estão à frente delas. Você sabe por que as pessoas traziam aos pés dos apóstolos as quantidades que traziam e confiavam neles que eles iriam distribuir? Porque lá atrás, 3 anos antes, um barco cheio, quase afundando, de tanto dinheiro que tinha ali dentro, porque peixe é dinheiro, Pedro olhou para Jesus e disse assim: eu deixo tudo para te seguir. Então isso deu credibilidade para eles estar lá na frente, gerirem as coisas do Senhor, porque eles foram os primeiros a fazer. Quando você vê a construção do templo de Salomão, que foi uma obra magnífica, maravilhosa, Salomão não foi quem botou o dinheiro ali, foi Davi, que pegou a sua riqueza acumulada como um rei de Israel por 40 anos, doou para a construção do templo, e aquilo impressionou tanto o povo que os seus comandantes começaram a doar também. Os seus subchefes começaram a doar também. E o povo, ao ver que estava todo mundo participando, disseram assim: como é que nós não vamos participar? Teve gente ali que foi como a viúva, mas foi contada no céu também, porque com pouco que tinha, participou com alegria. Então a gente precisa ter esse coração de olhar para as coisas de Deus e dizer assim: Senhor, conta comigo, eu vou me comprometer com isso também. É o mínimo que a gente pode fazer diante da graça do Senhor, diante do poder, diante da manifestação, diante da bondade. Colocarmos o nosso coração nas coisas do reino de Deus, e muitas delas demandam de recursos. Então, em nome de Jesus, fica com essa palavra no teu coração. Entenda a cultura do reino de Deus. Tenha um coração generoso e abençoador, e você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida.
o pão e o vinho nunca vai faltar. Olha o que disse Melquisedeque quando ele entregou o dízimo: bendito seja Abraão por causa do seu Deus Altíssimo, e bendito seja o Deus Altíssimo que entregou todos os inimigos na mão de Abraão. Quando você oferta, você não faz ideia, mas viúvas como aquela que foi abençoada essa semana por essa igreja, diz assim, ó: bendito seja o Deus dessa casa, e bendito seja toda essa casa, por causa do Deus que lhes abençoa. Tem muita gente te abençoando que você nem sabe, só por causa da tua generosidade, da tua fidelidade. E Deus ouve oração, meu irmão. E a oração dos pequeninos são as orações mais fortes nos ouvidos do Senhor. Então que a gente tenha esse coração em nome de Jesus. Eu quero te convidar a nós orarmos esse momento. E agora seria o momento das ofertas. Mas eu sei como o diabo trabalha. E eu não preguei tudo que eu preguei para gerar emoção, para alguém dizer assim, ó, falou o que falou para pedir oferta. Então hoje não tem oferta. Eu quero que você vá ruminar essa palavra no teu coração. E se alguma coisa que eu falei, não é porque você gostou, não que você não gostou. Eu quero que você pegue a Bíblia e vai estudar. E se alguma coisa que eu falei não é bíblico, joga fora. Mas se eu falei, aceita que dói menos. Porque é Deus querendo prosperar e mudar a tua história. E hoje não tem oferta, porque eu não quero gerar um momento de emoção. Eu quero gerar uma cultura de transformação permanente sobre a casa do Senhor e sobre a tua história, em nome de Jesus.